Dengue dá trégua, mas alerta a população continua por causa de outras doenças provocadas pelo mesmo mosquito transmissor. Vamos explicar quais são aqui no Rio Claro Notícias, que vai mostrar também. Ministério Público investigações do município durante combate à epidemia de dengue. Jovem desaparecido é encontrado morando na rua em São Paulo. Conferência de Saúde discute ações para direcionar melhorias para o setor. E Festa do Peão movimenta Santa Gertrudes em 4 dias de rodeio. Poderia te falar, meus motivos pra gostar de você. Olá. Um homem morreu esfaqueado após uma briga em Piracicaba na noite de sábado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime foi preso em flagrante. E na manhã de ontem, um incêndio, na verdade, foi ateado fogo na casa desse suspeito, né? Mas ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois homens estavam em um baile de forró no Parque Orlando 3, quando a discussão entre os dois aí começou. Também no fim de semana, perto de Piracicaba, 2 homens morreram baleados em um período de 24 horas. Os casos aconteceram em Capivari e em Rafarde. Em nenhum deles, os suspeitos foram identificados ou presos. A Polícia Militar suspeita de acerto de contas. Foi encontrado em São Paulo um jovem de Rio Claro que havia desaparecido no mês passado. Ele já voltou para a casa da mãe. O rapaz de 17 anos foi encontrado por um pastor em uma praça da capital paulista. De acordo com a família, Matheus estava em um grupo de moradores de rua. Foram 28 dias de buscas antes de, enfim, voltar para casa. Matheus apresenta um quadro de depressão e fugiu no fim de abril. Por causa da doença, agora ele deve passar por um tratamento médico. O Tribunal Superior de Justiça determinou a internação provisória do aluno de 14 anos que agrediu e quebrou o nariz do professor dentro da escola em Rio Claro. De acordo com o boletim de ocorrência, o menor estava atrapalhando a aula quando o docente pediu para que ele saísse. Ao sair da sala, o estudante pegou um tijolo de concreto e atirou no professor, que precisou ser socorrido ao pronto-socorro. Após a agressão, o professor Walter da Rocha e Silva, de 36 anos, decidiu abandonar a profissão por falta de segurança e condições de trabalho, aí como remuneração também. A Secretaria Estadual de Educação informou que o aluno foi transferido dessa escola. Ele ainda não tinha sido encontrado até então. O Ministério Público de Rio Claro abriu um inquérito para investigar se o município fez tudo o que podia para combater a maior epidemia de dengue da história. Mais de 15 mil casos e 3 mortes devido a complicações em decorrência da dengue. A maior epidemia da história de Rio Claro fez com que a prefeitura adotasse medidas para combater o mosquito Aedes aegypti. Além de vistorias e nebulizações em imóveis, uma equipe da SUSEM esteve na cidade e até um hospital de campanha foi montado. E foi justamente o número elevado de casos confirmados que motivou o promotor André Freitas a investigar se a ação do município foi a mais correta. O Ministério Público elaborou uma cartilha de orientação à atuação dos promotores de justiça em todo o estado de São Paulo no que diz respeito à epidemia de dengue, ou seja, as ações de combate e prevenção à dengue. Tá? Então nós nos valemos das informações que estão nessa cartilha para desenvolver os trabalhos neste inquérito civil. A Fundação de Saúde disse concordar com a investigação e encaminhou um dossiê com as respostas solicitadas pelo Ministério Público. Nós esperamos, pela documentação que nós apresentamos e pelas ações que assumimos, né, de que o Ministério Público venha a concordar de que, oportunamente, né, a Secretaria assumiu as ações que eram pertinentes no momento em que os fatos vieram acontecendo. O material ainda está sendo analisado pela promotoria, que investiga o caso desde março. E é por isso que o inquérito não tem data para ser concluído. Até porque outras secretarias da prefeitura devem ser questionadas pelo promotor. E se ele não encontrar negligência, o processo será arquivado. A Fundação Municipal de Saúde tem acompanhado de perto as ações de combate ao mosquito da dengue, as ações de tratamento, de acompanhamento dos pacientes, das pessoas que já estão
identificadas com a doença e que os serviços aparentemente estão suficientes. É claro que essa é uma análise técnica que a gente já está solicitando a órgãos estaduais e também federais que acompanhem e avaliem os serviços feitos aqui no município de Rio Claro. Olha, agora notícias tristes aí. A Fundação Municipal de Saúde confirmou na última sexta-feira, no boletim semanal, 2 novas mortes por dengue em Rio Claro. Aí totalizando agora 5 mortes nesta epidemia desde janeiro de 2015 também. Foi atualizado o dado também de casos confirmados aí do sorotipo da doença, pessoas que passaram por exame e tratamento da doença aí. Novos 547 casos, aí totalizando 15.829 casos aí na cidade. Mesmo com a queda das temperaturas e aí a dengue tirou o pé um pouquinho, as autoridades alertam que é para continuar o trabalho preventivo dentro de casa, ok? Até porque 2 novos tipos da doença transmitidas pelo Aedes aegypti também estão aí com casos confirmados no país. Doutora Suzy Berbert está aqui comigo para falar um pouquinho desses novos 2 casos. Tudo bem, doutora? Tudo bem. São casos assim... 2 novos tipos, chikungunya, que é um dos nomes, né? Tá correto? Isso. E também Zika vírus. É isso mesmo, doutora? Eles são como se fossem da mesma família do vírus da dengue. E, inclusive, eles têm bastante sintomas parecidos, mas, sem dúvida, a pior delas é a dengue. A gente tem menos medo da chikungunya e menos medo do Zika vírus. O chikungunya, esses vírus, então, são transmitidos, o veículo de transporte para esses vírus é o mosquito, é o Aedes aegypti. E o chikungunya, ele tem características parecidas com a dengue, da febre, da dor no corpo, mas ele dá muita dor na junta. A pessoa fica como se fosse com reumatismo e às vezes demora para passar, vai até 1 ano para passar. Então é uma doença que não mata, mas aborrece bastante. E esse Zika vírus é uma doença assim relativamente nova, mas ela dá febre, dá vermelhão, mas ela parece das 3 a mais boazinha. Ela é uma doença que cura sozinha e não deixa sequelas. Então, na verdade, esse segundo tipo, a chikungunya, na verdade, ela pode demorar até 1 ano, então, com a pessoa carregando sintomas aí. Ela deixa como se fosse um estrago, vai. O vírus vai embora depois de 1 semana, mas ele inflama. E essa inflamação é como se ela ficasse residual. A pessoa, nem todo mundo, mas algumas das pessoas que têm contato com chikungunya ficam durante meses e até 1 ano com dores nas juntas. É como se fosse um reumatismo, mas passa, mas demora para passar. Um pouquinho mais. De onde vem, doutora, esses novos tipos aí? São próprias mutações do mosquito ou não? Vem de outros países vizinhos? Como é que funciona isso, hein? É interessante que isso faz parte de um grupo de doenças que a gente fala de doenças emergentes. Essa história de globalização, das pessoas terem cada vez mais contato urbano, rural, urbano, floresta, essa questão das pessoas viajarem com maior facilidade para lá e para cá, faz com que doenças que elas estavam a princípio restritas, confinadas num cantinho, pela circulação de pessoas, elas acabam circulando também o mundo inteiro. Então, por exemplo, chikungunya, o vírus Zika, com certeza tem Por que veio parar no Brasil? Veio trazido de pessoas e tem muito a ver, talvez, com a história da Copa, né? Esses vírus, em especial, eles são todos, assim, originários daquela região de África. E o Zika vírus foi pela primeira vez descrito numa floresta que chamava Zika, por isso que leva esse nome. Mas essa questão da interação do homem com o meio ambiente, e às vezes isso não tem limite, talvez fará ainda a gente ter bastante problemas, né? É a história do ebola também, né? Com esses vírus novos, né? Estavam lá quietinhos, mas a gente mexeu com eles. Agora, prevenção é o melhor remédio ainda, né? Porque há casos no inverno, né, confirmados, antes não tinha tanto, baixava a temperatura, a dengue meio que dava uma trégua, né? Agora ainda parece que continuam os casos, mesmas orientações, né, doutora? Porque o mosquito ele põe o ovinho dele lá na beira do recipiente. Mesmo estando no inverno, o ovinho é resistente. Então, quando chegar no verão, com as primeiras chuvas e com o calor, esses ovinhos vão eclodir e vão se transformar em adultos. Então, tem muito a ver, sim, o controle que a gente faz do mosquito
na época do inverno reflete numa epidemia maior ou menor depois na época do verão. Doutora Suzy, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Rio Claro Notícias e acompanhando o trabalho de vocês aí. Parabéns, vocês também. Obrigado. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem vagas disponíveis nesta segunda-feira. Ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de custos, bombeiro hidráulico, churrasqueiro, cozinheiro industrial, encanador e fiscal de prevenção de perdas. O PAT de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados devem ir ao local com RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. No próximo bloco, vamos analisar os cortes de orçamento anunciados pelo governo federal. E mais, Conferência de Saúde discute ações junto à população para melhorar o setor.